Olha, hoje, gente, vamos Pelo- falar sobre um assunto tão importante que é a saúde masculina. Doutor Flávio Izuca, que é urologista, está com a gente. Muito boa tarde, doutor Flávio, tudo bem? Quer dizer, Olá, tudo bem? É um bem-vindo, prazer viu? estar aqui com vocês, viu? Todo nosso. Agora, gente, deixa eu aproveitar e lembrar você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, para mandar suas perguntas. Participe pelo WhatsApp 999048756 ou mande suas perguntas também no nosso canal do YouTube, no nosso chat. Quando a gente fala em saúde, de uma forma geral, a gente sempre tem dúvidas, ainda mais quando o assunto é saúde masculina. Porque, doutor Flávio, os homens não estão acostumados a terem aquela frequência de ir ao médico de uma forma preventiva, como nós mulheres fazemos, né? Verdade. Ainda existe muito preconceito na questão do exame de próstata, né? A gente ainda vê muito homem com medo de fazer o temido toque retal. Isso é uma grande bobagem. A maior prova de coragem é o homem ter consciência da saúde, cuidar da saúde, fazer a prevenção e com isso ele continuar bem para cuidar de si próprio e da família. Eu concordo plenamente, mesmo porque, gente, é uma bobagem tão grande a gente falar de masculinidade, você perder a masculinidade em função de um exame. Porque quando a gente fala em saúde masculina, a gente fala no corpo todo. Mas o homem, muitas vezes, tem medo de um exame, que é o exame de toque. Você fala, gente, é muito preconceito ainda em torno de uma coisa tão simples. A mulher vai no ginecologista, a gente parece um frango assado, cutuca de todo lado. E a gente sabe que isso é importante. Falar que é gostoso não é, mas é o que faz a diferença. Mas o homem é mais medroso que a mulher. Ele é mais medroso. Eu acho que, ao mesmo tempo, tem um preconceito muito grande, doutor Flávio. Você não percebe isso no consultório até hoje? Percebo sim, e a gente se surpreende muitas vezes que o paciente senta na sua frente e aí ele vem acompanhado da esposa, da filha, e aí quando ele se dá conta, é a esposa ou a filha que acabaram trazendo para uma consulta, ele não sabia que ele era o paciente. Isso às vezes me dá vontade de dar risada, porque muitos pacientes Sim. ainda têm esse receio, e geralmente são as mulheres da família, a esposa, a filha, que acabam arrastando os homens para o consultório pela primeira vez. E aí eles não tem mais jeito, né? Eles têm que passar em consulta, fazem e percebem que não era nada tão difícil ou tão complicado quanto eles imaginavam. E passam a fazer o exame anualmente, até porque o exame de próstata é indolor, é rápido e é muito importante. Lembrando que um exame que detecta o câncer de próstata na sua fase inicial tem a chance de 98% de cura. Então, é uma chance altíssima. Enquanto se você protelar a sua ida ao médico, o problema já está lá. O problema. Aí vem outra história, o medo do diagnóstico. Ah, toda vez que eu vou no médico, eu acho alguma coisa. Gente, a gente só acha o que a gente tem. E quanto antes a gente achar, como as pessoas dizem, o que a gente tem, melhor para a gente conseguir tratar o problema que já existe, se você achou, porque ele já existe, e conseguir ter uma vida muito boa, ou muitas vezes uma qualidade de vida também fantástica, né? Sim, e é muito importante salientar que câncer de próstata, na sua fase inicial, não dá sintoma nenhum, tá? Uhum. Então, quando a pessoa procura o médico, quando tem sintoma, quando vai ter vontade de urinar toda hora, uma dificuldade de fazer xixi, acorda à noite mais de uma vez, ou quando tem sangue na urina, ou dores nos ossos, ou até insuficiência renal, todos esses últimos sintomas são sintomas de câncer de próstata mais avançado, Avançado. isso já pode ser tarde demais. Então, lembramos que câncer de próstata, para ser diagnosticado numa fase precoce, tem que ser feito exame anualmente, quando o paciente não tem sintomas, quando a chance é de quase 100%. E quando a pessoa detecta o câncer de próstata numa fase mais avançada, a chance de cura pode ser praticamente nenhuma, né? Então, aí a estratégia passa a ser conviver com a doença. E, obviamente, isso tem um impacto na vida da pessoa e cai muito, né? A qualidade de vida, o sofrimento da família. Então, essa é a grande mensagem da campanha Novembro Azul. Vamos cuidar da saúde, fazer o exame e anualmente, tá? A partir dos 50 anos de idade para todos os homens e aqueles que são negros ou têm histórico na família a partir dos 45 anos. Mas para a gente falar de uma forma geral de saúde masculina,
qual a idade correta para a mãe levar o seu filho num urologista? Porque eu acho que também, a gente fala muito de câncer de próstata, porque, enfim, mata muitos homens, e isso poderia ser evitado se tivesse sido feito um diagnóstico precoce. Mas o ideal seria que os meninos começassem a conhecer o seu próprio corpo e como ele funciona, para começar também a perceber quando há algo de errado, a partir de qual idade? Bem, é uma ótima pergunta. Na verdade, não existe uma idade para procurar um urologista. Existem algumas situações clássicas onde o urologista é necessário. Por exemplo, qualquer menino que tenha sua primeira infecção urinária é um motivo de levar ao urologista. Então, nós estamos falando, às vezes, de crianças recém-nascidas. Ao menor sinal de uma infecção urinária, a primeira infecção urinária já é razão de procurar um urologista. Assim que a criança tem o primeiro ano de idade, é sempre recomendável também levar ao urologista, mesmo que não tenha infecção urinária, porque é muito comum que a criança pequena tenha fimose. Na verdade, a grande maioria das crianças tem fimose. É muito comum o diagnóstico de hidrocele, que é água ao redor dos testículos. Muitas crianças também têm testículos não descidos. Temos também a questão do desenvolvimento genital. Então, são questões que acompanham muitas vezes o imaginário dos pais, que se preocupam com essa questão. Afinal de contas, o tamanho do pênis é algo muito valorizado pelas pessoas, e isso muitas vezes causa muita ansiedade. Então, hoje a gente sabe que a obesidade infantil, que é algo muito frequente, nós estamos falando de uma coisa que chega a cometer 30% das crianças, alguns casos até 50% nos países mais ricos. Então, crianças obesas costumam ter o pênis embutido. Isso faz com que o pênis pareça menor do que realmente é. Isso cria muita angústia, as crianças também percebem isso, e nós, urologistas, podemos dar esse atendimento para dizer, olha, não, esse pênis é normal, é apenas um pênis embutido, e com ginástica, exercício, uma reeducação alimentar, faz com que o pênis apareça. Isso acaba evitando complexos e grandes transtornos de ordem emocional e de autoestima das crianças. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor Flávio. Desde o tempo que se fala em tratamento de câncer de próstata, muito se diz que, na verdade, os homens idosos que podem ter câncer de próstata e os mais jovens não. Isso é um mito ou uma verdade? Homens mais jovens podem ter câncer de próstata também? Em medicina, a gente tem um ditado que é tudo possível, mas a gente sabe que câncer de próstata é um câncer relacionado à idade. A idade de risco a partir da década dos 40 anos, tá? Por isso que a campanha de câncer de próstata inicia com 45 anos de idade para pessoas de risco, negros e pessoas com histórico na família. E a partir de 50 anos de idade para todos os homens. Então, a gente sabe que existem casos de câncer de próstata, sim, em pessoas mais jovens, mas são ocorrências muito raras, tá? E fora o câncer de próstata, a gente tem outros problemas que podem acontecer na saúde masculina e que, indo ao urologista, você consegue resolver. Então, às vezes a pessoa pode ter problemas que ela sente um certo incômodo ao urinar, sendo até jovens. Podem ter problemas que ela sente que o desenvolvimento dela pode não estar indo de acordo na hora do sexo, então, para ela poder se entender. Então, quer dizer, é bom que a gente sempre fique conhecendo o corpo da gente para saber qual que é a alteração e buscar um médico para que a gente resolva logo isso. Não fique protelando, né, doutor Flávio? Exatamente. Na verdade, todo menino, principalmente aquele adolescente ou aquele adulto jovem que, por exemplo, tem dúvidas com relação ao seu próprio corpo, ou que tem dúvidas com relação à iniciação sexual, também pode, através de uma consulta com o urologista, tirar essas dúvidas, porque essas questões muitas vezes são buscadas na internet, com os amigos, e nem sempre essas informações são boas, né? Criam mais preconceito, mais dificuldade, e o especialista é o profissional que pode orientar exatamente como ter não só um autoconhecimento do seu corpo, mas também ter uma vida mais feliz, tá? Inclusive agora, tocando na questão da pandemia, a gente sabe que muitos homens estão passando por problemas muito sérios de ordem, principalmente sexual, né? A pandemia aumenta muito o estresse,
aumenta a ansiedade, a depressão. Então, nós estamos vendo uma onda, uma epidemia de disfunção sexual. Muitos homens estão desenvolvendo impotência, ejaculação precoce, Sim. e muitos têm receio ou não sabem o que fazer. Então, vai a dica, né? Marque uma consulta, nem que seja por telemedicina, e vão buscar orientação correta e tratamento, porque esses problemas têm tratamentos simples hoje em dia. E a gente não pode esquecer das doenças sexualmente transmissíveis. Então, gonorreia, que voltou muito forte de uns anos para cá. E os homens não têm o hábito, A sífilis, de olharem o seu pênis de uma forma de, deixa eu ver se tem alguma coisa diferente, se tem como se fosse uma verruguinha, se pode ser HPV também no homem. Então, tem que ficar atento a isso, porque tem homens que acabam tendo até câncer de pênis por falta de higiene, porque não foram orientados nem a forma correta de se higienizar, né, doutor? Exatamente. Você falou muito bem, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vivenciando, infelizmente, epidemias que não são divulgadas, né? De sífilis, que está vindo com grande força, a gonorreia voltou com muita força. Infelizmente, até o HIV, né? Que é uma doença que, para quem é da minha geração, viu muita gente morrer de HIV. Hoje é muito difícil você ver alguém morrer de HIV, né? Hoje, a HIV virou uma doença crônica, mas não por isso, mesmo as pessoas com HIV, com a doença controlada, têm uma grande queda na qualidade de vida, porque eles precisam tomar medicação que tem seus São efeitos fortes, né? colaterais por toda a vida, né? E como você falou, câncer de pênis, infelizmente o Brasil é um dos países com maior índice de câncer de pênis do planeta. Isso tem a ver com má higiene, com crianças que não são devidamente tratadas quando, por exemplo, tem fimose. A gente sabe que quando você faz a cirurgia de fimose, você reduz a incidência de câncer de pênis, você permite uma higiene adequada e também reduz a incidência de DST, das doenças sexualmente transmissíveis. E aí só o médico que vai poder te orientar, porque por mais que a gente fale, a mãe orienta o filho como higienizar, tem que puxar desde que o bebê nasce, menino, tem que puxar a pelinha do pipi para a glândula aparecer, mas talvez a gente não faça da forma correta. Então comece falando com o pediatra isso, pedindo orientações, porque tem mães ainda que ficam envergonhadas de perguntar isso para o pediatra. E, gente, tudo em relação ao nosso corpo, a gente tem que perguntar, e não tem pergunta idiota. Perguntas que a gente tem, coisas que a gente tem dúvidas, a gente tem que fazer a pergunta. A gente não estudou medicina, então a gente não é obrigado a saber. E o médico orienta a gente da forma correta, né, doutor Flávio? Exatamente. E a gente sabe que as mães, a partir de uma certa idade, depois que a criança tem uns 6, 7 anos de idade, a criança já não permite mais que a mãe Sim. toque no pênis, que veja a criança sem roupa. A criança sente vergonha, né? Então, eu vejo muitas mães que falam assim: olha, meu filho já não permite que eu veja se ele está limpando, se ele está expondo e lavando o pênis no banho. Então, isso é realmente uma situação muito verdadeira. Então, é preciso que os pais levem o paciente, o menino, desde cedo para o urologista e isso seja tratado na idade correta, né? Temos que acabar com esse preconceito e levar o menino, o homem, ao médico com mais frequência, não apenas quando estão com doença, e sim quando eles Sim. têm ainda saúde. Para prevenir as doenças, né, doutor? Agora, desde que a gente começou a ver a campanha do Novembro Azul, vocês perceberam que realmente essa campanha fez diferença desde a implementação até hoje? Quer dizer, muitos homens foram estimulados pelo Novembro Azul para buscarem esse controle da saúde, não só o tratamento da doença? Sem sombra de dúvida, Novembro Azul é uma campanha muito importante, né? Começou em 2003 na Austrália e fez com que a consciência dos homens com relação ao cuidar da saúde fosse colocada em destaque pela mídia. Isso Uhum. sim tem contribuído para a diminuição do preconceito e nós temos detectado que a população masculina vai cada vez mais ao médico. Ai, que Mas, bom. por outro lado, ainda nós temos um índice ruim. 60% dos homens que vão para consulta pela primeira vez ainda tem o diagnóstico da doença na fase avançada, quando a doença já não é mais curável. Então, o objetivo da campanha azul é fazer com que esses 60% se torne um dia um número muito baixo,
lá perto de zero, né? Porque se você faz o diagnóstico precoce, porque a campanha tem uma aderência plena, esse número tende a zero. Mas, infelizmente, ainda 60% dos homens têm o diagnóstico da doença na fase avançada, quando a doença já não é mais curável, tá? É aquela boa e velha história, é a gente aprender a tratar da saúde e não só tratar da doença, né? Tem uma pergunta, Rô? O Odair mandou uma pergunta que tem até a ver com isso. Ele perguntou se depois que começou a ter a campanha, depois que começou a ter uma conscientização mais forte em cima do homem, que é importante fazer o exame, que é importante ter uma noção do seu corpo, se diminuiu os casos ou se continua igual. Se a gente Os casos do diagnóstico precoce, né? exatamente. E até de outros problemas futuros, né? Até a Sim, morte, sim. né? Bem, assim que começou a campanha, nós percebemos que aumentou a incidência, né, de câncer. Então, quando a campanha tem uma aderência, você faz mais diagnóstico. Isso é bom, porque você vai diagnosticar a doença numa fase mais inicial, tá? Mas a gente lembra que o câncer de próstata é o câncer mais comum no sexo masculino. Ele só perde para o câncer de pele, tá? E quando a gente pensa em mortalidade por câncer, é o segundo câncer que mais mata, só perde para o câncer de pulmão. Agora, eu fico imaginando aqui, com essa pandemia, a gente já está praticamente 10 meses, né? Com as pessoas evitando fazerem os exames, tem gente evitando fazer tratamento de câncer. E aí a gente vê, por medo do Covid, para a gente ver o quão triste é isso, porque uma vez que a pessoa já sabe do diagnóstico, não pode, em hipótese nenhuma, parar o tratamento, né, doutor Flávio? E nem deixar de ir ao médico para fazer seus exames, caso você já tenha essa orientação, porque o médico também orienta, ou vem anual, ou vem a cada 6 meses, de acordo com o caso de cada um, né? Sim. O que a gente tem visto, infelizmente, na pandemia é que as pessoas têm tido esse medo, né, de procurar por hospitais e consultórios. Mas a gente lembra que consultório é muito mais seguro que muitos locais que hoje são largamente frequentados. É mais seguro que ir para o supermercado, para uma farmácia, porque hoje a maioria dos consultórios está preparado para atender as pessoas com distanciamento, averiguação da temperatura. A gente não costuma atender pessoas que estão com sintomas de Covid, né? Todos os pacientes são questionados se estão com sintomas como tosse, febre. Também se faz o distanciamento dos clientes. Então, tudo isso faz com que a consulta seja muito segura. E lembrando que pessoas de maior risco têm ainda o recurso da telemedicina. Através da telemedicina, você consegue fazer uma consulta, pedir exames, fazer receitas. Infelizmente, não é possível apenas fazer o toque, tá? Mas você pode, por exemplo, começar a consulta por telemedicina e fazer apenas um atendimento presencial que vai ser necessário para fazer o toque, tá? Isso A gente reduz, tem, é claro, muito o risco. a gente tem várias perguntas chegando, Danilo. Quer colocar pelo nosso WhatsApp já a primeira? Vamos reforçar aqui o número do WhatsApp, Kátia? Vamos. Opa, peraí, deixa eu só abrir aqui o canal. Bom, travou aqui o nosso software, mas É eu... 11 999048756. Manda a sua pergunta escrita ou por áudio também, que a gente já esclarece com o doutor Flávio, já, né? Por aqui já tá chegando, viu, Kátia? Por escrito, mensagens de texto, a gente quer também chegar, a gente estimula o ouvinte a mandar por áudio também. O Paulo Sim. Gonçalves da Moca, 52 anos, doutor. Meu exame de PSA está em ordem. Tenho necessidade de ir ao urologista? É uma Boa ótima pergunta. pergunta. Maravilhosa A pergunta. gente costuma dizer que o exame preventivo, o exame de rastreamento de câncer de próstata, ele se baseia em 2 exames. É o toque mais o exame do PSA. Um exame normal não exclui a necessidade do outro, tá? Então, é importante salientar que todos os homens precisam fazer o PSA e o toque. Então, o que o nosso ouvinte disse, o PSA dele estando normal, né, isso não é suficiente. Ele precisa ir ao urologista e fazer o toque também, porque existe um tipo de câncer que faz com que o PSA não se altere e ele só é detectável através do toque.
E esse tipo de câncer que não altera o PSA, infelizmente, é um câncer mais agressivo que o câncer normal. Então, se ele for apenas confiar no PSA, ele pode eventualmente ter o risco de ter esse tipo de câncer agressivo. E ele pode perder a chance de cura. Quer dizer, um exame não inutiliza o outro. Você tem que fazer o toque e o PSA. Um é complementar ao outro no diagnóstico de câncer precoce de próstata, né, doutor? Sim. E o urologista, eu quero lembrar também que ele não usa apenas o PSA isoladamente. Hoje a gente dá muito valor, por exemplo, à variação do PSA. Por exemplo, o PSA normal é 2,5 até 2,5, ok? Se uma pessoa tem, por exemplo, o PSA de 1,0 e no ano seguinte aumenta para 1,8, ele teve uma variação de 80%. O que é grande, Tá? né? Isso é grande. Acima de 50% de variação de um ano para o outro, para nós acende a luz vermelha. Pode ser um câncer. E lembrando que, mesmo tendo 1,8, que é abaixo de 2,5, que seria o nosso limite para normal, já passa essa indicação de maior alerta, maior vigilância, porque ele pode estar com câncer. Então, o valor isolado do PSA tem o seu valor, mas o valor seriado, o valor comparativo ano após ano, tem também um grande valor para nós especialistas, porque se o PSA subir mais que 50% de um ano para o outro, isso é um sinal de grande alerta, pode ser um sinal precoce de câncer. Olha, eu acho que um dos maiores medos dos homens, quando recebem um diagnóstico de câncer de próstata, mesmo em estágio inicial, mesmo quando detectado logo no início, é que o homem pode perder a sua virilidade, então se torna uma pessoa impotente, ou que possa ter incontinência urinária. E isso é bem distante da realidade, né, doutor? Quando se diagnostica no início o câncer, o homem acaba não tendo esse tipo de problema, né? Então, essas duas complicações, a impotência e a incontinência, são complicações inerentes ao tratamento que normalmente se institui, tá? Então, impotência e incontinência são complicações possíveis, mas cada vez menos prováveis de acontecerem depois de uma cirurgia para câncer de próstata ou depois de uma radioterapia para câncer de próstata, tá? A cirurgia hoje provoca incontinência urinária em menos de 3% dos pacientes. E a impotência é um número muito variável, tá? Pode variar de 10 a 70% dos pacientes, dependendo da idade. Quanto mais idoso o paciente, maior risco de impotência. Então, se o indivíduo é mais jovem, na faixa de 50 anos de idade, a chance de ter impotência é bem menor, da ordem de 10% após a cirurgia. E geralmente responde bem com medicações orais, por exemplo, a sildenafila, né, ou a tadalafila, acabam respondendo bem para pacientes que desenvolvem a impotência depois da cirurgia. E a radioterapia tem uma incidência muito menor dessas complicações, é bem mais segura com relação a ter esses tipos de problema. Mas a gente costuma dar essa seguinte orientação: as duas formas de tratamento, cirurgia e radioterapia, que são as duas modalidades curativas do câncer, elas devem ser indicadas por um especialista, tendo em consideração a saúde, o risco cirúrgico do paciente, a idade, o tipo de câncer. Então, é uma decisão compartilhada e às vezes até multidisciplinar e que vai definir qual a melhor forma de tratar para que ele tenha a maior chance de cura. E quanto mais cedo você tem um diagnóstico, mais fácil o tratamento e menos agressivo também para o corpo, né? Por isso a gente tem que sempre bater nessa tecla do quanto antes a gente receber o diagnóstico. Quando você pega um câncer no estágio avançado, aí a situação já é muito mais complicada e o comprometimento da saúde também, né, doutor? Exatamente. Quando você pega o câncer de próstata já numa fase avançada, né, normalmente o tratamento é bem diferente, né? Nós acabamos usando a hormonioterapia, que é a castração medicamentosa, né? São drogas que diminuem a ação da testosterona no corpo do homem doente e faz com que o câncer se desenvolva mais lentamente, tá? E também indicamos a quimioterapia, tá? Então,
Numa situação de câncer avançado, a estratégia é totalmente diferente e nós conseguimos, em casos favoráveis, manter o paciente convivendo com câncer por longos períodos, 10 a 20 anos com câncer, tá? Dando uma qualidade de vida muito boa, tá? Mas lembramos que quando diagnosticamos o câncer de próstata na fase inicial, a chance de cura é de praticamente 100%. Então, Nós temos hoje 98% de cura, tanto com cirurgia como radioterapia. a gente tem mais perguntas chegando, né, Danilo? Sim, por WhatsApp agora de áudio. Abrimos o canal aqui para a participação do nosso ouvinte Bandeirantes. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Rogério, eu tenho 42 anos, fiz o exame de PSA, deu tudo normal. Quando eu tenho que fazer o exame de toque? É acima de 50 anos? Sou Rogério, sou de cor. Diz que o pessoal de cor tem tendência a ter câncer de próstata. Isso é verdade? Você confirma? Bom dia. Beijo para você, Rogério. Então, os homens negros têm uma predisposição maior a desenvolverem um câncer de próstata, doutor? Então, a pergunta do nosso ouvinte foi, ele tem o PSA normal, tem 42 Sim. anos de idade. Se ele tiver histórico na família de pessoas que tiveram câncer de próstata, e nesse caso nós valorizamos principalmente pai e irmão, ele deve começar o toque a partir dos 45 anos de idade. Caso ele não tenha nenhum parente próximo, ele tem um risco normal, então a partir dos 50 anos de idade. Aí a gente recomenda que ele vá continuando com o PSA, da forma que ele está fazendo, inclusive um pouco mais precoce que o recomendado, ele pode fazer uma vez a cada 2 anos, né? Agora, se tiver sintomas relacionados à próstata, aí sim, a gente ressalta, deve fazer investigação com o urologista, independente da idade. A pergunta que ele fez também, se na cidade dele tem uma incidência de câncer de próstata ou não. Bem, essa pergunta é uma pergunta que eu não tenho os dados da cidade dele, né? Mas, assim, existem cidades, sim, onde existe uma maior concentração de câncer de próstata, porque a gente lembra que o maior fator de risco para câncer de próstata é o fator hereditário. Então, por conta de ter uma questão hereditária envolvida, algumas cidades têm uma incidência alta, porque os parentes daquelas pessoas têm uma incidência de 300 a 400% mais alta que a população em geral. Puxa. E ele até comentou, o Rogério falou, eu sou de cor. Então, quer dizer, negro. Então, os negros também têm uma predisposição, como você disse anteriormente, maior, né? Sim. Ao câncer de próstata. Por ser negro, eu não tinha entendido isso. Então, que ele assim, falou que ele era de sim. cor, né? Então, assim, negros devem iniciar aos 45 anos, porque negros têm um risco de câncer mais alto que as outras etnias. E aí, se a gente lembrar, tem fator hereditário, é negro, então tem que se atentar ainda mais a fazer os exames de uma forma bem correta, conforme a orientação do médico, né? Perfeito, tá? Em alguns casos, inclusive, onde o paciente tem, por exemplo, alguns hábitos, né? Como ciclismo. A gente sabe que pessoas que andam de bicicleta, principalmente aquelas que têm o selim mais estreito, Mais fininho, né? e andam em terrenos acidentados, tipo aquele mountain bike, né? Então, eles têm um PSA mais alto também. Isso dificulta o especialista. E esses pacientes com PSA mais alto, por conta, por exemplo, de ciclismo ou até hipismo, né? Andar de cavalo também pode fazer o PSA subir. Então, devem procurar o urologista, às vezes, com mais frequência, cada 6 meses, porque o rastreamento é mais difícil. Isso em função do impacto? Isso, órgãos que a gente genitais, lembra que a próstata fica embaixo da bexiga, fica numa região que fica entre o ânus e o escroto. Então, ela é uma região muito sensível, muito suscetível a impacto. Quando a pessoa senta num lugar muito duro e principalmente com trepidação, acaba tendo um impacto sobre a próstata. Isso faz com que o PSA, que é um exame muito sensível, acabe se alterando. E a gente lembra que não é só andar de bicicleta e cavalo que pode subir o PSA. A gente lembra também que infecção na próstata por bactérias faz também o PSA aumentar, tá? Então, essa é uma outra causa frequente de alteração no PSA e nós, especialistas, que vamos acabar determinando se essa elevação é por conta de uma infecção ou pelo câncer de próstata.
Só a gente falando dos sintomas, embora o senhor tenha dito, doutor Flávio, que os sintomas, quando o câncer no estágio inicial, eles não aparecem, depois, para o homem ficar mais atento, os principais sintomas, os primeiros que aparecem no homem, quais seriam de câncer de próstata? Os sintomas iniciais de câncer de próstata são muito parecidos com os sintomas da hiperplasia benigna da próstata, tá? Que é o aumento da próstata de causa benigna, né? Então, são 7 sintomas. Jato fraco, é o jato interrompido, é o aumento da frequência urinária, é a vontade imperiosa de fazer xixi naquele momento, você não parece que ele vai fazer na roupa, é a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, é a necessidade de forçar com a barriga para fazer o xixi e também a necessidade de acordar mais de uma vez toda noite para fazer xixi. Esses são 7 sintomas relacionados à próstata e que são comuns também aos casos de câncer de próstata. Também salientamos que alguns casos de câncer de próstata também podem ter sangramento na urina e sangramento no sêmen, no esperma, tá? Em casos avançados, quando o câncer já espalhou pelo corpo, o homem vai ter dores ósseas, principalmente na base da coluna. E em alguns casos também evolui para insuficiência renal. Então, isso já num caso bem avançado de câncer de próstata. Por isso, gente, que é imprescindível que a gente cuide da saúde, não pense só em tratar da doença. Eu acho que quando a gente trabalha com a medicina de uma forma preventiva, só a gente sai ganhando, porque, volto a dizer, não tem que ter medo de diagnóstico. Se a gente recebe um diagnóstico, é de uma doença que a gente já tem. E pensar em como a gente pode prevenir também as doenças. O câncer de próstata pode ser prevenido. Antigamente se falava do tomate, que consumir tomate o homem devia consumir, porque ele tem uma substância que ajuda também na saúde masculina. Isso é verdade? É verdade. A gente sabe que alguns alimentos, como o tomate, que tem um licopeno, isso tem um efeito protetor e preventivo. Nós também salientamos um alimento típico do Brasil, que é a castanha do Pará, tá? Que tem também na sua composição produtos que diminuem a incidência de câncer de próstata, tá? E lembramos que algumas medicações, como a dutasterida, que é muito usada ainda por nós urologistas para pacientes com próstata aumentada, também tem um efeito que em estudos, diminui a incidência de câncer de próstata naqueles pacientes que têm histórico familiar. Né? Então, existem várias abordagens, né, que ajudam a prevenir câncer de próstata. Não só isso, também como uma alimentação saudável, com menos gordura de origem animal, uma alimentação que privilegie vegetais, frutas, né, e que evite alimentos industrializados, embutidos, enlatados, conservas, também ajuda. E também lembrando que o cigarro é também muito prejudicial à saúde e é causa de muitos casos de câncer, tá? E aí, somado a hereditariedade e todos os outros fatores, quer dizer, a gente vai ticando cada hora um item a mais, e quanto mais, é a única forma, eu acho, da gente se conscientizar, e quanto mais itens a gente tiver de tendência a desenvolver uma doença, mais vulnerável a gente fica, né? Por isso tem que tomar cuidado. Tem mais perguntas aí, Danilo? Um monte de dúvidas chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Pode Vamos passar. colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes. Bom dia, aqui é Osório de São Vicente. Gostaria a oportunidade de perguntar ao doutor, falar um pouquinho só sobre a doença de Peyronie. Isso é tão importante para os homens. Obrigado. Osório São Vicente. Olha, doutor, tá ouvindo? Então, assim, o Osório trouxe uma questão que aflige muitos homens. A doença de Peyronie é uma doença que faz com que o homem adquira uma curvatura do pênis. É uma doença de causa desconhecida e o homem, durante a ereção, acaba tendo uma curvatura de grau variável, que pode ser para cima, quando o pênis está ereto, que não é muito problemática, é a mais benigna das curvaturas, ou pode ser para o lado, direito ou esquerdo, ou para baixo. Geralmente essa curvatura ela é dolorosa, e muitas vezes, quando é em grau acentuado, até impede a atividade sexual, porque quando o pênis está muito curvo, ele prejudica a dinâmica da penetração, tá? Peyronie é uma doença ainda desconhecida na sua causa,
mas já existem várias formas de tratamento, tá? O tratamento nem sempre é simples, mas quando o grau de curvatura é acentuado, nós lançamos mãos de cirurgia. E com isso a gente consegue fazer com que o pênis volte a ser reto, fazendo com que a pessoa volte a ter uma vida sexual satisfatória, tá? Vamos para mais uma pergunta, Danilo? Vamos lá. Oi, é Roberto São Bernardo do Campo. Eu queria saber uma coisa, existe já tanto exame para cérebro, coração, estômago, e o próstata ainda é o sistema Braille, não existe nada. Então, doutor. Então, Roberto, na verdade, existem vários exames que estão sendo testados e o PSA, ele tem uma característica boa, que ele é muito sensível. O problema do PSA é que ele acaba se misturando com casos, por exemplo, como eu disse agora, pacientes com prostatite, infecção na próstata por bactéria, acabam tendo um PSA alto e nós acabamos não sabendo se é câncer ou uma infecção, tá? Assim como casos específicos de pessoas que, por exemplo, praticam o ciclismo e têm um PSA muito alterado. Então, ele não é um exame perfeito, existem vários exames em estudo, mas ainda não entrou na nossa prática diária, né? O que nós tivemos, assim, recentemente é, por exemplo, o avanço da ressonância, que agora a ressonância multiparamétrica de próstata permite ao urologista acessar um risco chamado PIRADS, que vai de uma nota de 1 a 5, e quando a nota é 3, 4 ou 5, o urologista tem certeza que ele pode estar de frente a um risco muito alto de ter câncer. E quando a nota é baixa, 1, 2, em alguns casos 3, ele pode eventualmente tranquilizar o paciente que o risco de câncer é relativamente baixo e ele pode continuar monitorando e acompanhando. Então, hoje nós estamos refinando, temos avanços significativos no diagnóstico de câncer de próstata, mas ressaltamos que quando a suspeita é grande, ainda é necessário fazer a biópsia da próstata, que é aquele exame que coloca o aparelho de ultrassom transretal e através de uma agulha se retira pequenos fragmentos da próstata. E é assim que se faz o diagnóstico do câncer de próstata. Olha, doutor Flávio, eu queria agradecer demais a sua participação. Quem quiser conhecer um pouquinho mais o seu trabalho, tem um Instagram, não tem, que a gente possa acessar? Sim. Quem quiser obter mais informações, o meu Instagram é dr.flavioizuca. Lembrando que Izuca, assim como está aí no vídeo, é com dois Is, né? Z e K. Tá bom? É só colocar @Dr. Flávio Izuca e aí você em casa tem mais informações. Obrigada mais uma vez, doutor Flávio, parabéns pelo trabalho e mais do que nunca por falar tão fácil para que todos consigam entender o quão importante é a gente conhecer o corpo da gente e a gente saber da nossa parte de cuidar da saúde, viu? Um beijo, obrigada. Obrigado, Kátia. Obrigado, Danilo. Um abraço. Ótimo fim de semana para vocês. Obrigada, para o senhor também.